Olá, você está na Nova Semente, comunidade adventista do sétimo dia, que existe com um único propósito: levar você e eu a uma experiência real com Deus. Boa noite também para você que está acompanhando a Nova Semente através do nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela presença de todos vocês pela internet e vocês aqui na Rua Cubatão 77, bairro do Paraíso, São Paulo. Se vocês quiserem saber mais sobre a Nova Semente, acessem nosso site www.novasemente.org. Aliás, o nosso site está de cara nova. Ali você vai conseguir acessar todos os nossos conteúdos, os nossos vídeos, nosso blog, a Rádio Nova Semente, e também vai poder participar e saber dos horários das nossas programações. E se você quiser ter tudo isso na palma da mão, basta entrar na sua loja Play Store ou Google Store e baixar o nosso aplicativo. Leva a Nova Semente na palma da sua mão. Você vai poder acompanhar nossos programas, como, por exemplo, o programa Começos, que eu quero citar agora. O programa Começos, você vai ter um estudo profundo da Palavra de Deus, uma experiência real com Deus através do estudo da Bíblia profundo. Esse programa é apresentado em 3 horários: aos sábados, às 15 horas, às segundas e às terças-feiras, às 19h30. Queria comunicar a vocês também de um projeto que está acontecendo agora na Nova Semente. Nós estamos aqui do lado construindo ou reformando, ampliando a Nova Semente através de um estabelecimento aqui ao lado que nós chamamos de Centro de Influência. Temos uma campanha que a gente chama de Eu Acredito Nesse Sonho 2. O Eu Acredito Nesse Sonho 1 foi a construção desse ambiente onde nós estamos confortavelmente instalados. Pessoas acreditaram e fez com que esse sonho se tornasse realidade. E agora a gente está abrindo a oportunidade para que todos possam nos ajudar a tornar esse sonho desse centro de convivência aqui ao lado também se tornar realidade. O centro de convivência são salas no anexo aqui no estabelecimento comercial. Teremos também uma lanchonete onde poderemos servir produtos naturais às pessoas à nossa volta, da nossa comunidade. Então queremos oferecer a oportunidade a todos de poder nos ajudar. À saída, na loja Sementes, você poderá perguntar como poderá nos ajudar. Hoje estaremos apresentando o segundo tema do programa Viva, da série Muito Bom para
não ser verdade. E o tema se chama Jesus, mito ou realidade? Ele realmente existiu na história humana? Ele foi apenas um mestre moral ou o verdadeiro Filho de Deus? Você vai descobrir em instantes. O pastor Felipe Tonazzo estudou, preparou e vai apresentar para nós, e nós vamos descobrir se Jesus era mito ou realidade. Mas antes, vocês vão ficar com a música do Samuca e do Klebert. Nova Semente, uma experiência real com Deus.
Boa noite. Convidar você a uma palavra de oração nesse momento. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade que a gente tem de aprender, renovar a nossa convicção, expandir o nosso olhar sobre as crenças que temos, sobre Cristo Jesus, sobre seu trabalho, sobre a realidade que podemos experimentar na nossa vida, num final de dia como esse, gastar tempo ouvindo do teu propósito, da existência do teu Filho amado Jesus, e do quanto isso pode mudar a nossa vida, Senhor. Muito bom poder separar tempo da vida para refletir sobre essas situações que mudam o nosso coração e nossa mente. Eu oro para que as evidências que são mostradas nesse lugar, que a Tua Palavra nos diz, a vida dos homens que creram no que a gente crê hoje, tem buscado acreditar, que isso possa realmente transformar o nosso coração, Senhor. Dá para nós o Teu Espírito Santo nesse dia, que seja um tempo edificante para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem-vindo à Nova Semente. Essa é uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para semana após semana nós buscarmos aqui juntos viver uma experiência real com Deus. Você que nos acompanha pela internet é muito bem-vindo também para visitar a gente aqui fisicamente na Rua Cubatão 77, aqui no Paraíso. Tem muita gente que acompanha a gente pela internet ao vivo e depois assiste depois o vídeo durante a semana. Você que está aqui e acompanha as redes sociais também sabe quanto é especial poder depois de um tempo encaminhar para um amigo, alguém que é mais curioso com esse assunto. Então faça uso das nossas redes sociais, é bem especial poder saber que vocês assistem, compartilham, comentam. A gente fica muito feliz de ter essa igreja e essas pessoas fora daqui também. É bem legal saber que várias pessoas assistem ao nosso conteúdo. Essa série é o segundo encontro da série que a gente começou na semana passada, falando sobre o dilema de Deus, e hoje vamos falar sobre Jesus, se ele é um mito ou uma realidade, como que a Bíblia fala sobre ele, como que a ciência e a história apresentam algo sobre ele. E eu quero mostrar para vocês a imagem da série, bom demais para não ser verdade. Muita gente leu rapidamente e não viu o não ali, a gente colocou o não em destaque, para ficar, é bom demais, algumas coisas são boas demais para não ser verdade. Uma delas é dizer que Deus é bom e todo-poderoso e o sofrimento existe. Como que eu harmonizo isso? Será que é isso mesmo que é real? Você então que perdeu o primeiro episódio, assiste lá o Dilema de Deus. Hoje nós vamos falar se Jesus existiu, se ele foi esse homem judeu que mudou a história mesmo, se ele ressuscitou mesmo, e se isso é bom demais para não ser verdade para mim e para a tua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já duvidou da existência de Jesus? Já teve dúvidas assim de orar de repente ou buscar a Deus e, como algumas pessoas dizem, sentir que a oração não passou do teto? Já sentiu isso? Ou que você estava sozinho em algum lugar? Ou que tudo esse negócio que conta, que Jesus existe, que ele morreu pelos seus pecados, que ele vai voltar, que tudo isso não passa de um conto de fadas? Já pensou nisso? Às vezes a gente pensa um pouco nisso, talvez por ver, acho que filme demais. A gente vê muito filme e acha que tudo parece uma grande teoria assim hollywoodiana desse processo. Jesus realmente veio para a Terra, é o Salvador da humanidade. Para algumas pessoas, crer nisso é um processo muito doloroso. Tenho amigos que falam comigo e sabem que sou pastor e perguntam para mim, como é que você pode ser? Aí eles me elogiam para depois me criticarem. Eles falam assim, como é que você pode ser alguém tão inteligente e acreditar nessas coisas? Né? Eu falo, puxa vida. Aí eu pergunto quase o mesmo, como é que você pode ser alguém tão inteligente e não acreditar nessas coisas? Então fica essa conversa, cada um tentando provar um para o outro. Para alguns é tão simples crer. Para alguns você comenta algo sobre a Bíblia e diz, Deus falou, está escrito aqui. Jesus disse isso. A pessoa, puxa vida, é isso mesmo, senti no meu coração, estou em paz agora. Creu no mesmo segundo, no mesmo instante. Se você dissesse para mim assim, como é a tua fé, Felipe? Eu diria a você que eu fui criado num lar cristão. E apesar de não ter uma cultura
tão assim, vou chamar igrejeira, de ir à igreja e orar em casa, quando era pequenininho, eu sempre acreditei bastante. A ponto de quando eu conheci as histórias da Bíblia, para mim tudo era verdade, não tinha nada que eu questionasse. Se você dissesse para mim assim, olha, qual é essa história de Jonas? Que disseram que foi engolido por um peixe grande? Lembra dessa história? Pois é, se você dissesse para mim que foi Jonas que engoliu o peixe grande, eu também acreditaria. Ele engoliu, tá bom, eu creio, para Deus nada é impossível, pode acontecer. Mas a gente vai crescendo e vai tendo nossas dúvidas. Eu sei que a maioria de vocês aqui crê que Jesus existiu. Crê que talvez ele é alguém real, que você possa até conversar com ele. Mas tem muitas pessoas que não têm essa facilidade. Para muitos, ainda argumentos históricos servem para levar você a ter certeza se ele existiu ou não, se ele ressuscitou ou não, se ele era quem realmente ele dizia que era. A gente se propôs nessa série a falar um pouco sobre apologética, que é a tentativa de defender argumentos, com argumentos racionais a nossa fé. A tentativa de, através de ciências e através de argumentos mais lógicos, tentar argumentar sobre questões que para muitos são só questões de fé. Semana passada eu introduzi bem isso, para você entender que são várias perspectivas de entender como provar algo, como saber se aquilo é verdade. E eu vou dizer a você, do fundo do meu coração, existem coisas que são impossíveis de serem provadas. Por isso são chamadas de teorias. Só uma teoria. A teoria da criação, a teoria da evolução. Não posso provar para você que Deus existe, mas também não posso provar que Deus não existe. Aí você tem o pessoal que fala assim, não, então eu fico no meio do caminho. Tudo pode ser provado, ou tudo pode não ser provado, e ainda assim vão ter pessoas que vão duvidar e pessoas que vão acreditar. No final das contas é uma questão de fé. Eu não consigo com argumentos históricos provar para você, mas eu posso indicar muitas evidências de que a Bíblia, de que Cristo, ou de que milagres e de que situações aparentemente irreais podem ser verdade. Então essa série se propõe a não provar nada, mas a tentar dialogar, mostrar alguns princípios, alguns pontos que podem ser incrivelmente parecidos e aparentes coincidências que levam a gente a acreditar com mais capacidade, assim, exercer a nossa fé com convicção. Vamos falar um pouco sobre Jesus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, sim ou não? Será que você crê? Será que você conhece alguém que duvida disso? Na Alemanha, no século XVIII, existia um movimento chamado Iluminismo Alemão. As igrejas reformadas as alemãs, elas começaram a questionar a possibilidade de dividir um pouco o sentimentalismo da fé com o racionalismo dos argumentos científicos. Então, por exemplo, vamos falar de Cristo? Ok, mas vamos falar de um Cristo que existiu na história e vamos agora dividir isso e falar em questões de fé, se ele é o Filho de Deus, se ele é realmente o Salvador do mundo. Esse é o Cristo da fé. Existe o Jesus da história e existe o Cristo da fé. Então não vamos confundir as coisas. Separar a razão do sentimento da fé. Isso começou no século XVIII, se estendeu até hoje. O pensamento iluminista domina grande parte, do conhecimento científico que a gente busca hoje. É baseado em separar tudo que é questão sobrenatural daquilo que pode ser comprovado. Isso começou muito antes na relação de entender se Jesus era ou não uma figura que existiu e era realmente quem dizia que era. Então alguns estudiosos escreveram citações sobre Jesus. Por exemplo, veja o que algumas pessoas pensavam. Hermann Samuel Reimarus escreveu 4.000 volumes sobre reconstrução da história, do cristianismo, do povo judeu e toda essa estrutura histórica antiga. Ele escreveu o seguinte: Jesus foi apenas um revolucionário judeu e seus discípulos, para evitar o fracasso do movimento, roubaram o corpo dele e inventaram o mito da ressurreição e da redenção universal da humanidade. Jesus era só um personagem revolucionário. Para outro teólogo, Schleiermacher, que é o pai da teologia liberal, ou seja, de todo esse movimento alemão, esse homem escreveu coisas profundas sobre a figura de Jesus. Ele diz o seguinte: Jesus apenas descobriu em si um potencial divino. Por isso ele foi tão contagiante. Ele era um homem que deu certo, mas ele jamais admitiu a ressurreição de Jesus. Então, alguns homens sérios, estudiosos, pensavam nisso como uma impossibilidade, mas nenhum deles negava a importância da figura de Jesus. Mais um, Schweitzer, no livro A Busca pelo Jesus da História. Olha que interessante essa citação.
Jesus foi um judeu lunático, que por acreditar no fim do mundo, pregou uma mensagem anti-romana e acabou crucificado. Jesus foi um judeu lunático. Você sabe que não tem muitos documentos provando a existência de Jesus na história. Há uma grande dificuldade para se ter esses documentos hoje registrados. Mas existem muitos personagens históricos que a gente acredita que existiu, com muito menos documentos dizendo da vida deles. Por exemplo, existem muito menos cópias falando da vida de Platão e Sócrates do que cópias do Novo Testamento que aprovam a vida dos apóstolos e a tradição. Existem fontes não cristãs, pessoas que não eram do movimento cristão, eram judeus ou eram romanos, que escrevem sobre a figura de Jesus. Pessoas que concordam que a figura de Cristo não pode ser negada porque ela dividiu mesmo a história. Nisso todos concordam. Alguns duvidam da ressurreição, outros duvidam do seu papel e da sua identidade, mas todo mundo sabe que esse judeu viveu na história e causou uma revolução no seu movimento. A gente tem algumas fontes que relatam a existência de Cristo. Talvez a mais famosa delas seja Flávio Josefo. Você já deve ter ouvido falar dele, se você estuda história ou já leu sobre a história do cristianismo, ele é muito citado. Flávio Josefo, eu tenho a foto dele aqui, se puder mostrar, está ali já. Esse historiador, ele era judeu e ele estava vivendo na região da Galileia por volta do ano 66, quando Vespasiano, o imperador romano, invade aquela região. E ao invadir aquela região, você tinha duas possibilidades: ou você se entregava ao exército, ou você simplesmente morria. E ele se entrega ao exército e recebe misericórdia do imperador. Quando o imperador morre, o filho dele, Tito, assume. E o Flávio Josefo, um jovem revolucionário judeu, passa a ser um biógrafo. Ele passa a escrever documentos para o povo romano e contando parte da história do povo judeu, também fazendo menções a isso. Há uma citação de Flávio Josefo, que é a citação mais famosa talvez, que demonstra evidências de que Jesus realmente existiu e foi tido como um possível Messias naquela época, e é datada de 93 depois de Cristo. Ou seja, Flávio Josefo viveu muito pertinho, 30 anos depois de tudo que aconteceu, ele estava vivendo ali, foi levado para o exército romano e escreve o seu livro chamado Livro das Antiguidades dos Judeus. Você pode comprar esse livro em qualquer livraria, Livro das Antiguidades dos Judeus. Ele escreve no ano 93. Olha o que ele escreve, eu quero que você leia comigo essa citação desse historiador judeu, que não era cristão. Por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio, que talvez seja mais que um mero homem. Era capaz de realizar coisas extraordinárias. Ele arrastou após si muitos judeus e muitos gregos e era considerado Messias. Embora Pilatos, por acusações dos nossos chefes, o condenasse à cruz, aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessariam de proclamar que, passando o terceiro dia, apareceu-lhes novamente vivo. Os profetas de Deus tinham respeito por ele. Ademais, até o presente, a estirpe dos cristãos, assim chamada por referência a ele, não cessou de existir. Interessante, não é? Para quem gosta de evidências fora da Escritura, de historiadores que são considerados hoje pela arqueologia e pela história, historiadores altamente confiáveis, alguém escrever no ano de 93 que a figura de Jesus existiu, que ele era tido como Messias, ele não aprova que ele era o Messias, e que os seus discípulos continuaram crendo nele mesmo após a sua morte e a sua aparente ressurreição. Flávio Josefo também escreve sobre um julgamento em que Anás, o sacerdote, recebe Tiago, e ele escreve dizendo assim: Tiago, aquele que diziam que era irmão de Jesus, o Cristo. E Tiago foi apedrejado após esse julgamento. As figuras coincidem: Anás, Tiago e Jesus. São citações que mostram para a gente a possibilidade de que existe evidência, sim, de que Jesus na história existiu. Existem 12 pontos, que mais de 10 escritores não cristãos concordam. Vou ler rapidamente quais são os 12 pontos que escritores não cristãos concordam. Veja comigo. Viveu no tempo de Tibério César. Todos concordam que foi nesse tempo que ele viveu. Viveu uma vida virtuosa. Realizou maravilhas. Teve um irmão chamado Tiago. Foi aclamado como Messias.
foi crucificado a mando de Pôncio Pilatos, na véspera da Páscoa judaica. Trevas e um terremoto aconteceram quando ele morreu. Seus discípulos acreditavam que ele ressuscitara dos mortos, estavam dispostos a morrer por essa crença. O cristianismo espalhou-se rapidamente, chegando até Roma, e seus discípulos negavam os deuses romanos e adoravam Jesus como Deus. Esses 12 pontos que você leu comigo agora rapidamente, são pontos em que vários historiadores, como Suetônio, Tácito, o próprio Flávio Joséfo e outros famosos na história, concordam com a existência desses 12 pontos nos seus escritos. E todos eles não são cristãos. Narraram a partir da história que viram e ouviram falar. Para quem acha que é bom demais para ser verdade, pode ser que sirva esse argumento. De fato, eu até me senti um pouco esquisito na primeira sessão enquanto falava, porque pareceu que eu estava dando uma palestra mesmo sobre uma aula de história, uma palestra, alguma situação assim mais acadêmica do que as mensagens que a gente tem acostumado aqui a ouvir, que aplica-se tanto à nossa realidade. Mas é que para tantas pessoas isso é tão importante. Essa semana, na quinta-feira, eu estudei a Bíblia com uma família. Uma família que tem uma vivência bem pequena com a igreja, apesar de um berço católico dos pais, a família frequenta alguns ambientes religiosos, algumas igrejas diversas, mas tem dificuldade de permanecer numa comunidade. Ao estudar a Bíblia com eles, no primeiro estudo, nós tivemos um jantar e depois no segundo encontro a gente começou a estudar. E eu comecei a falar do porquê estudar a Bíblia. Eu peguei a Bíblia na mão e falei, olha, por que estudar? Como a gente pode entender esse livro? Por que ele é importante para nós? Comecei a explicar algumas coisas. O pai, a mãe, a tia, por ser talvez de uma geração que aprendeu a crer sem tantos questionamentos, tudo que eu dizia eu sentia que estava tranquilo. Olha, é verdade, eu já ouvi falar disso, eu concordo, eu confio. Já os filhos de 26, 23, 18 anos que estavam sentados no sofá, quando eu comentava alguma coisa, um deles perguntou, pastor, mas como eu posso ter certeza de que o Novo Testamento foi escolhido por pessoas sérias? Por que tem livros que não estão aí? Eu falei, olha, é uma boa pergunta. E a gente respondeu, eu conversei com ele. Aí o outro de 18 anos, se aqueles judeus que comandavam os rolos da Bíblia, se eles tivessem mudado a Bíblia para poder cumprir um interesse institucional, pessoal, não pode ter acontecido? Percebe a pergunta desses meninos? Todas elas querendo ter evidências na história, na ciência, de alguma maneira, como eu posso provar que o que você está me falando agora faz sentido? E aí eles se deram mal, porque na verdade eu tinha passado a semana inteira lendo sobre isso. Aí eu falei, mas eu sei bastante coisa, rapaz. Eu falei, vem cá. Você conhece um historiador chamado assim? Ele, já ouvi falar. Pois é, ele escreve um livro. Ele tem esse livro? Tem. Na Saraiva eu encontro, desculpa, fazendo merchan aqui, né? Tá gravado isso, enfim. Na livraria eu encontro? Encontro, né? Encontra. Nossa, você vai para a internet, depois coloca uma tarja aí. Ou me paguem algum valor por isso. De verdade, ele falou, vou comprar esse livro. Porque me interessou saber que tem um historiador sério, que a ciência reconhece como historiador, que cita Jesus. Então, veja, para muitas pessoas isso é muito importante. Tem uma citação que eu peguei aqui do Michael Grant. Ele é um historiador britânico, especialista em história antiga, e é ateu. Não crê nem em Deus como estrutura de pensamento. E ele escreve o seguinte, no livro chamado A Revisão de um Historiador dos Evangelhos. Jesus, a revisão do historiador de Evangelhos. Ele escreve o seguinte, hoje, não podemos mais rejeitar a existência histórica de Jesus, como também não podemos rejeitar uma multidão de personagens seculares cuja realidade histórica jamais pode ser questionada. Hoje, nenhum acadêmico sério se aventuraria a postular a não historicidade de Jesus. Legal, né? É alguém que é um especialista britânico em história antiga e escreve dizendo que algum acadêmico sério hoje, ele não ousaria postular a não historicidade de Cristo Jesus. Sabe qual é o problema? Muitos concordam que ele existiu. Muitos concordam que Jesus foi uma realidade histórica, um judeu que criou um movimento anti-romano e foi crucificado. O problema acontece quando chega na parte da ressurreição. Quando você acredita que ele ressurgiu, aí você tem que acreditar numa série de outras coisas. Por exemplo, ele ressurge e diz que é o Filho de Deus. Ele ressurge e diz que é o único caminho para Deus. Eu sou o único caminho para chegar até Deus. Ele ressurge e diz assim, não há outro nome a qual você deve prestar culto a não ser a Jesus. Aí você fala assim, como é que eu vou fazer? Se ele realmente ressuscitou,
algo tem que mudar na minha vida. E a ressurreição é um fato muito estranho àquela época. Há muitas evidências, eu vou mostrar algumas para vocês, da ressurreição a partir do viés da história. Mas veja, crer em Jesus ressurreto implica em crer que Ele é o Filho de Deus. Isso incomoda muita gente. Porque eu posso até aceitar um judeu que foi um bom homem, que falou sobre amor, amou pessoas e mostrou que é ser um bom ser humano. Mas aceitar que ele morreu, voltou no mesmo corpo, subiu ao céu, está no céu e vai voltar como ele prometeu, aí já é demais para a minha fé. Isso é bom demais para ser verdade, alguns vão dizer. Existiam duas linhas na época em relação à ressurreição. Vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição. Uma linha dizia o seguinte: quando você morre, a sua alma ela vai para um plano superior. E o teu corpo, que é a matéria, fica nesse plano da matéria. Ocorria a possibilidade, talvez, de você ser transmigrado de um corpo ao outro. Existiam algumas linhas nessa direção, que se assemelham muito à reencarnação ou às situações que a gente conhece hoje. Ou seja, um plano superior e a matéria se desfaz, porque a matéria é ruim. Platão, Sócrates, todos advogavam nessa direção. Existia outra linha, epicureus, estoicos, que diziam o seguinte: quando você morre, acaba tudo. Acabou. A vida que você tem é a vida que eu te dei agora, que você tem para viver em 80 anos, 100 anos. Acabou, acabou. Não tem mais possibilidade de viver. Agora, a terceira linha da ressurreição dizia o seguinte: você volta a viver no mesmo corpo. Teu espírito, ou seja, o teu fôlego de vida, aquilo que te dá vida, volta a existir no mesmo corpo. Essa era uma teoria muito impopular. Ninguém acreditava nisso. Era uma loucura. Ou era quando você morre e vai para algum outro plano, ou quando morre acaba. Mas morrer e voltar no mesmo corpo, na época de Jesus, ninguém acreditava nisso. Era muito impopular. Existiam algumas linhas, saduceus, os fariseus, que dialogavam sobre isso. Alguns criam, outros não, mas gregos e romanos não criam. Olha o exemplo que está na Bíblia sobre isso, em Atos 17, 32. Veja o que Paulo encontra quando ele vai falar sobre a ressurreição. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles fizeram o quê? Zombaram. E outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Traduzindo para o nosso português de hoje, Paulo, o que está falando até pode fazer sentido, mas falar que esse Jesus morreu, voltou no mesmo corpo e subiu para o céu, vamos falar disso amanhã, outro dia? Passa amanhã. Tá? A gente não vai ouvir isso. E zombaram dele mesmo, devem ter rido mesmo de quando ele contou isso. Tamanha era a incredulidade desses povos em relação à ressurreição. Agora, eu vou comentar com vocês alguns argumentos que vão contra a ressurreição. O que dizem aqueles que são contra a ressurreição de Jesus? Talvez você nunca tenha pensado nisso, ou nunca tenha acessado esse tipo de pensamento, mas eu quero que você saiba que tem muitas pessoas que pensam assim. Argumentos contra a ressurreição. Primeiro, é um mito e não pode ser provada. Não pode ser provada. Não tem como provar a ressurreição, verdade? Segundo, os discípulos roubaram o corpo. Já ouviram essa teoria? Os discípulos roubaram o corpo. Terceiro, os romanos e judeus esconderam o corpo. Não os discípulos, os romanos e judeus esconderam. Os discípulos sofreram alucinações. A fé dos discípulos fez com que criassem esse mito. Jesus apenas desmaiou. Os autores do Novo Testamento copiaram mitos pagãos da época. Essas são todos argumentos de quem não acredita na ressurreição. Existem teorias. A teoria do desmaio, e ela é real. Pessoas que acreditam que ele só desmaiou, ficou deitado uns 3 dias, depois voltou e esconderam o corpo. De alguma maneira mandaram ele para a Índia, para algum lugar. Verdade, verdade. E existem cientistas que mostram, não, mas é a evidência de que ele morreu. De que foi ferido na sua lateral para comprovar a sua morte. O corpo dele foi sepultado, ele foi enfaixado, jogaram neles aquelas especiarias para mostrar que não tem condição dele ter só dormido. Teoria da alucinação. Diz que os discípulos simplesmente viram Jesus ressurreto de tamanha fé que eles tinham. Ele não ressuscitou, mas os discípulos tinham tanta fé nessa história que ele contou, que eles pegaram algumas ideias de mitos pagãos e escreveram isso para tentar criar uma história, para que as pessoas pudessem crer que ele era o Filho de Deus, porque eles não queriam que o movimento dele fracassasse.
Interessante. Outros que eles roubaram o corpo e fizeram um complô. Eu acho muito estranho a gente achar que isso é real, porque os argumentos a favor também são muito bons. Vocês querem ver os a favor ou não? Então, por favor, né? Por favor. Se alguém está duvidando, né? Vamos ver se a gente pode crescer um pouquinho juntos aqui. A favor. Vamos lá. Primeiro, um mito demora muito tempo para se tornar popular. É uma mentira que tem que ser contada muitas vezes. Alguém certamente revelaria caso fosse uma conspiração. Concordam? Caso fosse uma conspiração, talvez alguém revelaria? Vamos falar sobre isso. A ressurreição era a mais impopular das teorias. Os discípulos não teriam como roubar o corpo, eu vou explicar por quê. Os discípulos não dariam a vida por uma mentira. Alucinações não costumam ser coletivas. Uma mulher é a primeira testemunha ocular, uma ex-prostituta que vê o corpo, que vê Jesus ressuscitado. Os relatos dos evangelhos não ocultam as incoerências da história. Os lençóis, segundo o evangelho, estavam intactos e foi por isso que Pedro creu. Jesus comeu com eles e teve o corpo tocado. Centenas de testemunhas viram Jesus ressuscitado. Os discípulos mudaram completamente o comportamento após o evento da ressurreição. E Paulo, que era inimigo profundo dos cristãos, diz que se converteu porque teve encontro com Jesus que ressuscitou. Então, esses argumentos vêm em favor da ressurreição. Vamos pensar sobre alguns. Primeiro, por que eles dizem que Jesus não poderia ter sido roubado o corpo dele pelos discípulos? Porque a gente sabe que o relato diz, sem esconder nenhuma incoerência, que os discípulos morreram de medo do exército romano. Tanto é que fugiram, Pedro negou a Jesus de medo de morrer, eles simplesmente eram pescadores não guerreiros, não eram revolucionários, apesar de Pedro ter uma espada e querer fazer alguma coisa, eles não tinham esse perfil de guerra, eles eram meninos pescadores, jovens pescadores, e trabalhadores com seus pais. Um era cobrador de imposto, o outro era um bem articulado político ali da região. Eles não tinham essa pretensão de guerra. E outra, tinha uma escolta que era grande, guardando o túmulo. E a pedra para ser removida também. Então alguns vão dizendo, isso é muito difícil de acreditar. Mas vamos acreditar que eles roubaram o corpo. Roubaram o corpo e esconderam o corpo. E chegaram numa reunião, estilo reunião do mensalão, para combinar que eles iam dizer que Jesus estava vivo. Imagina essa possibilidade comigo. Então os 12 estão numa reunião, no caso 11, Judas havia morrido, não é isso? Então 11 ali. E aí Pedro assume esse esquema de corrupção, e Pedro fala assim, é o seguinte, Jesus está vivo, essa é a nossa versão. Ele ressuscitou, foi embora, e a nossa versão é essa. Ficou claro, pessoal? Aí Bartolomeu, tá tranquilo, Pedro, vamos lá. João, Jesus está o quê? Está morto, Pedro. Está morto, mas... Não, morto não. Jesus está o quê? Vivo, isso, vivo. Combinando entre eles. Há uma grande impossibilidade de você imaginar que esses 12, ou esses 11, depois Matias entra na história, combinaram que Jesus havia ressuscitado e simplesmente começaram a dar a vida por essa mentira. Combinaram que ele havia ressuscitado para que não fracassasse o movimento e começaram a ser mais ousados. Por exemplo, Pedro havia morrido de medo de ser julgado. Ele chega depois perante o sacerdote Anás e Caifás e fala, vocês mataram o Filho de Deus, mas ele ressuscitou. Ele se torna alguém ousado. Começam a fazer sinais e maravilhas que são descritos pelos evangelhos, com cópias e mais cópias dizendo que esses sinais foram acontecendo através da mão dos apóstolos. A postura deles muda completamente. Aí você fala assim, não, mas é o seguinte, eles até poderiam morrer por uma mentira, deve ter gente que morre por uma mentira. Aí a teoria diz assim, não, mas então eles viram alucinações, porque não é possível. Porque a Bíblia diz que ele apareceu para muitas pessoas, que alguns até ressuscitaram. Aí alguém disse assim, cada louco com a sua loucura. Dizem que alucinações coletivas na história tem muito poucas evidências registradas de que um grupo inteiro de pessoas vê a mesma coisa e entregam a vida por essa mesma coisa. Alguém revelaria, ou essa alucinação simplesmente não seria coletiva. A todo mundo ia pensar que Jesus ressuscitou e ia falar assim, não, então agora nós vamos dar vida por isso. E não só eles, porque eles começaram a pregar isso. E lembra que eu falei, um mito demora muito para ser comprovado. Demora anos, décadas, às vezes centenas de anos para que o mito vire verdade. E eles tiveram pouco tempo, 20 anos, 15 anos depois da morte de Jesus, existiam gente sendo convertida, acreditando, testemunhas que viam.
e já tinham falado com Cristo. Outra ideia que é interessante no Evangelho. Uma mulher é a primeira a ver o Cristo ressurreto. Ela vai ao túmulo primeiro e a narrativa mostra que essa mulher, que perante a lei não tinha nenhum valor jurídico como testemunha, além de ser mulher, era uma ex-prostituta, tinha menos valor ainda o seu testemunho, é ela que é narrada vendo. Então, eles não esconderam as incoerências do relato, não fizeram um relato perfeito. Tem diversas outras teorias que podem mostrar para nós que a ressurreição, quanto mais você estuda, mais você entende as possibilidades históricas de que Cristo realmente ressuscitou. Mas lembra que eu disse a você? Eu posso provar isso, sim ou não? Não posso. Eu não posso provar. Mas eu posso mostrar evidências. E você pode tomar a sua decisão. Mas é que alguns sérios historiadores, pessoas que dedicaram a vida para isso, escrevem coisas do tipo, por exemplo, o que escreveu Richard Swinburne no livro chamado A Lógica da Fé. Escreveu o seguinte: as detalhadas evidências históricas são tão fortes que, a despeito do fato de que tal ressurreição seria uma violação de leis naturais, o equilíbrio de possibilidades é favorável à ressurreição. Tem um advogado famoso também que escreve para um bispo, depois de analisar o caso da ressurreição de Jesus, a partir do viés da advocacia, do direito. Ele escreve o seguinte: como advogado, eu fiz um longo e minucioso estudo das evidências encontradas nos eventos ocorridos no primeiro dia da Páscoa. Para mim, elas são conclusivas. Foram muitas as ocasiões em que aceitei um veredito na Suprema Corte baseado em evidências muito menos contundentes. Existem pessoas que levam a sério esses argumentos, estudam minuciosamente essas evidências e entendem que, por exemplo, um homem historicamente comprovado chamado Paulo ou Saulo de Tarso diz ter um encontro com Jesus ressurreto. Você conhece a história de Paulo? Deixa eu relembrar para você rapidinho. Paulo era o pior inimigo dos cristãos. Era um judeu convicto da sua fé. Perseguia qualquer discípulo de Jesus. Tinha prazer em perseguir e prender esses discípulos. Ele um dia pediu para um sacerdote fazer uma carta e mandar para todas as sinagogas da região, para que ele pudesse ter autorização para prender os discípulos. Eu quero prender esse povo, eu quero poder fazer justiça, eu quero que eles parem de pregar essa falácia, esse mito. Paulo está indo para Damasco. Na estrada de Damasco, a Bíblia conta em Atos que, de repente, ele vê uma grande luz. E ele ouve uma voz, e a voz pergunta para ele: Paulo, Paulo, ou Saulo, por que me persegues? Paulo pergunta no texto, ele diz assim: quem és tu? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo, depois dessa experiência, perde a visão. Ele vai 3 dias ficar numa cidade, onde ele é enviado para lá, sem comer e sem beber e sem enxergar nada. Ele passa 3 dias lá. Na mesma cena, Atos descreve que um discípulo de Jesus chamado Ananias recebe uma visão. E na visão, ele é encaminhado com uma missão de ir até uma cidade e na rua chamada Direita encontrar um homem chamado Saulo. E aí o discípulo questiona essa visão e fala assim: Senhor, eu já ouvi falar desse Saulo. Esse homem não é gente boa não, ele mata discípulo. Se puder mandar outro, acho que foi nessa linha, porque eu vou lá orar por esse cara mata todo mundo. Ele está aqui para perseguir a gente. O texto diz assim: ele anda por aí com cartas para poder prender a gente. Aí Deus fala assim, através do texto: vai lá, porque ele é um instrumento escolhido meu. Eu escolhi esse homem para poder pregar o meu nome aos judeus e aos gentios. Quando Ananias chega na casa, ele ora por Paulo, e a Bíblia conta que a visão de Paulo é retomada. Paulo passou 3 dias na cegueira, sem comer e sem beber, provavelmente jejuando e orando. A Bíblia diz que ele orava. A Bíblia diz que ele orava. Eu entendo que o que aconteceu com Paulo foi uma metáfora do que acontece com a gente, na dificuldade que nós temos muitas vezes de crer. Paulo passou 3 dias cego, porque até ali ele professava uma fé, mas jamais tinha enxergado a verdadeira crença dele como um objeto verdadeiro, vivo, real e pessoal. Quando Ananias ora, aquelas escamas caem espiritualmente dos olhos de Paulo e ele entende que aquele Jesus que encontrou na estrada era o Cristo pelo qual ele sempre pregou e viveu, mas ele não sabia, não tinha enxergado ainda. Depois dali, vocês conhecem a história. Paulo se torna o maior apóstolo e o maior pregador da história do cristianismo.
Ele prega para judeus, para gregos, para romanos, ele viaja, ele planta igrejas, ele faz milagres, porque ele creu numa experiência espiritual. Veja porque eu não posso provar. Porque no fim das contas, é uma questão de fé. Paulo creu, mas as evidências históricas mostram que todos os discípulos, e mesmo Paulo, mudaram completamente o comportamento depois desse evento. O complô talvez fosse revelado. Essas teorias talvez fossem cair por terra, mas eles deram a vida. Há uma teoria muito forte de quem argumenta a favor da ressurreição que diz assim: quem é que vai morrer por algo que é uma mentira, que só vai trazer vergonha, perseguição, escárnio e dor para sua família e para você? Quem é que fala assim, não, vamos combinar e vamos todo mundo morrer? Eu acho que algum discípulo, você me desculpa pensar assim, e ser tão coloquial, mas eu acho que algum discípulo ia falar assim, peraí, vocês vão inventar que ele está vivo para quê? Aí Pedro fala, não, para manter o movimento, para falar que... Não, mas... Aí nós vamos sofrer. Não, mas é isso mesmo, nós vamos sofrer, porque ele também sofreu. Não, mas eu não quero, eu não vou. Não, mas você vai com a gente combinou que vai dizer que é verdade, que ele está vivo. Eu tenho certeza que pouca gente ia falar assim, não, então tá, eu morro por ele. Eu morro por ele para fingir que isso tudo é verdade. Gente, é muito... eu vou usar um termo que os jovens usam, é muito surreal. Precisa de muita fé para que aqueles homens deram a vida, sofreram perseguição por uma mentira, só para poder manter uma mentira viva. Interessante que a Bíblia fala sobre isso. Veja, quando Pedro escreve, ele escreve dizendo assim, na sua carta, 2 Pedro 1,16, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro se preocupa em escrever isso. A gente não segue fábulas inventadas. Nós somos testemunhas oculares da sua majestade. A Bíblia tem mais de 300 profecias sobre a vinda do Messias. 300 profecias na Bíblia, no Antigo Testamento, apontam para a existência de Cristo. Onde ele nasceria, seria filho de uma virgem, se chamaria Emanuel, e Cristo também era o nome dado a ele, seria o Messias, toda a sua linhagem, ele fugiria para o deserto, ele seria traído, ele seria vendido, ele morreria numa cruz, ele seria ferido na sua lateral, nenhum osso dele seria quebrado, ele ressuscitaria no terceiro dia. Todas essas profecias estão no Antigo Testamento, datadas de 600 anos, 700 anos antes de Cristo, e até mais anos antes de Cristo. E ele vem cumprindo uma por uma. E existem profecias que ainda não foram cumpridas. E qual é a nossa certeza quando a gente encara e leva a sério essas questões de fé? É que se todas elas até agora foram cumpridas na vida desse judeu, as que ele diz que vão ser cumpridas, tenha paciência, porque vão ser cumpridas. Se as outras todas ele deixou de evidência e cumpriu uma por uma, tenha paciência e creia que ele vai cumprir as próximas. Existem profecias, queridos, que são precisas, até em dias, em horas. Elas acontecem na hora exata em que estava dito que aconteceria. Vou dar só um exemplo. A Bíblia diz em Daniel que o dia, a data em que Jesus morreria estava previsto no calendário. Dentro da profecia, o ungido, o Messias, seria morto num ano específico, num evento específico. E quando Jesus morre na cruz, a descrição do autor do Evangelho de João, o apóstolo amado, ele está estendido na cruz e ele diz assim, eis que agora eu entrego o meu espírito. Nessa hora, João descreve dizendo assim, era a hora nona e houve um terremoto. A hora nona era às 3 da tarde naquela época. A hora nona, 3 da tarde. Se você pesquisar de maneira bem breve, às 3 da tarde era a hora que no sacrifício da tarde era feito, toda 3 da tarde acontecia um sacrifício no templo. O que acontecia no sacrifício? Para quem conhece, um cordeiro era morto, para que houvesse o símbolo do perdão do pecado do povo. Um cordeiro era morto. Às 3 da tarde, o Cordeiro de Deus morre para tirar o pecado do mundo. Naquela cena, João descreve que naquele exato momento, às 3 da tarde, quando o cordeiro ia ser imolado, o véu do santuário se rasga de cima a baixo, para demonstrar e para comprovar fisicamente que não há mais necessidade de cordeiros morrerem, porque o cordeiro que tira o pecado do mundo morreu na cruz na hora exata do sacrifício. Entende o que eu quero dizer? São coisas desse tipo que Deus é tão organizado em colocar.
na história dos homens através de evidências, não só históricas, mas muito mais da fé que a gente pode ter, que é um presente dele, para a gente continuar crendo. Isso ajuda você a caminhar com mais tranquilidade. Mas eu digo a você, a fé é o que te faz caminhar. A fé é o que faz Paulo escrever, por exemplo, quando ele diz sobre nós, sobre a crença da ressurreição, ele fala assim em Coríntios 15, 14. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se ele não ressuscitou, se ele não é o Cristo que está vivo intercedendo por nós, é inútil acreditar. Porque o cristianismo só existe hoje, nós só estamos reunidos aqui para falar de uma palavra que nós consideramos eterna, porque Jesus ressuscitou. É o fundamento da nossa fé. Ele era o Filho de Deus. Ele subiu aos céus, Ele intercede por nós, Ele é real. Paulo dizia, se isso não é verdade, nada mais é verdade. Caiu toda a nossa estrutura de crença. Se você crê que foi só uma alucinação, ou que foi apenas um Jesus que viveu na história, um grande homem, acabou. Ele não é mais nada, é só um maluco que dizia que era Deus. Não há possibilidade de encarar um meio termo nesse processo. Veja o que ele continua dizendo em Coríntios 15. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E Ele, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E foi visto por Pedro, depois pelos 12, depois foi visto uma vez mais por 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim. Paulo está escrevendo um documento, uma carta para Corinto, e está dizendo, ele foi visto por 500 irmãos. Eu destaco esse texto, verso 6 diz assim, foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. O que ele quer dizer com isso? Tem gente viva que viu Cristo Jesus. Eu estou escrevendo para Corinto uma carta, e eu estou dizendo a vocês, ele morreu e ressuscitou, e tem gente que viu ele vivo e está vivo aqui agora. Você pode conversar com eles, eles viram Jesus. Jesus foi tocado, ele comeu, não era um fantasma, como alguns dizem, ele era só um fantasma, uma alucinação, um espírito. Não, ele comeu. Eles descrevem que ele come, ele tem fome, ele é tocado na sua veste, nas suas mãos, nas suas marcas. Então tudo isso levava Paulo a crer, pelas evidências que ele tinha de testemunhas oculares, que Cristo havia ressuscitado. Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, que mostra essa nossa dificuldade de crer, de alguns de nós. Paulo, quando escreve, falando da loucura que é crer nisso, ele diz assim, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos por ela, ela é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Olha que interessante. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para judeu e loucura para os gentios. Entende a fé que Paulo está falando? Cadê a sabedoria humana nesse momento? Onde é que estão os eruditos? Onde estão os cientistas? Ele diz, Deus faz a sabedoria humana parecer loucura. E para quem não acredita, continua sendo loucura. Mas para quem acredita, para quem crê que isso é bom demais para não ser verdade, isso se torna um objeto de vida, de fé, de vida para sempre. A gente muda. Quem está conhecendo e tendo uma experiência real com Deus sabe do que eu estou falando. Paulo está dizendo, para quem não crê, vai ser sempre loucura. Não temos nenhum problema em dizer isso. Se existe alguém aqui que está nesse ambiente ou assistindo essa palestra em algum lugar e não crê e tem dificuldades de crer, vai continuar sendo loucura até que você se abra, para entender não só pela história, pelas evidências, mas também pela palavra de Deus e buscar uma experiência com Ele. Se é que Ele existe, aparece, fala comigo, me demonstra que Tu és real. É sempre uma questão de fé. Paulo diz, é uma loucura, uns pedem sinais, mas continua sendo escândalo para eles. Para nós é o poder de Deus. Para quem crê,
é o poder de Deus para a salvação. Crer em Jesus e conhecer a Jesus é um processo estritamente espiritual. As evidências que eu trago aqui podem ajudar os mais céticos e mais desejosos de argumentos racionalistas a acreditar um pouco mais, talvez. Se você se dedicar a estudar isso, tem materiais inesgotáveis para que você busque na arqueologia e na história evidências cada vez mais contundentes de que pode ter sido verdadeiramente possível que Jesus realmente ressuscitou. Mas para uns que estão aqui, basta olhar para a história e para os argumentos e dizer assim: eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu acredito, não precisa me dizer, não precisa nem me mostrar, eu sei. Porque eu digo que é espiritual. Pedro, quando andava com Jesus e os discípulos, numa cidade chamada Cesareia de Filipe, uma cidade altamente pagã, cheia de templos dedicados a deuses pagãos, Jesus para eles e pergunta assim: quem os homens dizem que eu sou? O que estão dizendo por aí que eu sou? Os discípulos respondem: alguns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Moisés, Elias, a gente não sabe, estão dizendo várias coisas. Jesus olha para os 12 e pergunta: e vocês que me seguem, que estão ao meu lado, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro toma a frente da discussão, levanta-se e diz assim: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Quando ele fala isso, Jesus dá um sorriso, olha para Pedro e fala assim: Pedro, o que você acabou de dizer, quem te revelou não foi a tua humanidade, quem te revelou não foi a tua sabedoria, não foi carne nem sangue. Pedro, o que você acabou de dizer e de discernir foi o Espírito que te revelou. Sabe por quê? Porque as coisas espirituais, segundo a Bíblia, se discernem apenas espiritualmente. É o Espírito que encontra um coração desejoso de encontrar a verdade. É nesse coração que ele trabalha. E as evidências passam a ser mero acaso. Para você dizer assim: eu creio. Paulo creu. Pedro creu. Discípulos até hoje creram. Nós só estamos aqui por conta de uma herança de pessoas que creram na ressurreição de Jesus. E esses homens creram pela fé. A Bíblia diz o seguinte: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura, e não é capaz de entender, porque elas são discernidas espiritualmente. Conhecer a Cristo, ter uma experiência real com Deus, pode passar sim pelas evidências, pode ajudar você a caminhar, mas tudo termina numa questão de fé, de receber do alto um presente de Deus e dizer: eu creio, eu creio. C.S. Lewis, talvez o escritor que eu mais cite aqui, porque escreve coisas que eu considero fundamentais para a nossa vida cristã, foi um agnóstico poderoso, professor de literatura na Inglaterra, e ele tem uma citação super famosa sobre Cristo. Eu quero encerrar para que você pense nessas possibilidades que ele coloca aqui. Ele diz assim: essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha, ele diz. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou ele não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer silenciá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Você entende o nosso dilema aqui? Quando eu digo se Jesus é um mito ou uma realidade? C.S. Lewis colocou em umas palavras tão simples e claras: ou ele era o Filho de Deus e era quem ele era mesmo, ou ele não passava de um lunático. Porque você não pode dizer que alguém que dizia o que ele dizia era um grande homem, um grande mestre de moral. Ele dizia que era o Filho de Deus, ele dizia que podia perdoar pecados, ele dizia que ia ressuscitar, ia ficar no céu, ia voltar para levar a gente para um lugar. Esse homem ou era maluco, ou era realmente quem ele dizia ser. E ele diz: faça a sua escolha. Faça a sua escolha. Porque se ele é apenas um judeu inteligente que ensinou sobre amor, ele não é mais nada além de um lunático.
não pode ser nada para você. Agora, se ele é quem ele dizia ser, o Filho de Deus, você tem uma opção. Você pode se prostrar aos pés dele e dizer: tu és o meu Senhor e o meu Deus. Não tem outra opção. Com Jesus, ele não deixou a opção da gente olhar para ele e dizer assim: foi um grande homem, um grande líder, um grande sábio. Ou ele é tudo para mim, ou ele não é nada para mim. O que ele é para você? Olhando evidências ou não, na tua caminhada cristã ou de fé, buscando conhecer a Deus aqui nesse lugar, o que ele é para você? Ele é o Senhor da sua vida, é a quem você rende seu tempo, seus recursos, sua vida, seus talentos, seu fôlego de vida. Você quer conhecer e descobrir a vontade dele, como viver para ele? Ou ele é apenas mais um ensinador de boas coisas que eu considero na história, mas que não muda a minha existência? Eu digo a você, quanto mais eu estudo essas coisas, mais eu tenho convicção de que isso é bom demais para não ser verdade. Quanto mais eu leio sobre Jesus, quanto mais eu medito sobre Ele, quanto mais eu busco falar sobre Ele e viver o que Ele ensinou que a gente tinha que viver, mais eu entendo que faz sentido num mundo como esse seguir os ensinamentos desse Deus, e que para mim Ele é muito mais que verdadeiro. Ele é muito real. Eu me relaciono com Ele, eu busco viver aquilo que Ele pede para mim, e eu sei que vivendo o que Ele pede para mim, eu tenho a companhia dEle. Eu posso crer em promessas, por exemplo, que onde ele diz: está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, que eu vou te dar descanso. Eu vivo isso. Eu sei que tem muita gente que experimenta isso na vida, que está aqui. Quando ele diz assim: se você confiar, eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você crê que Ele é Senhor, você pode crer nessa promessa. Quando você crê que você pode pedir perdão, Ele diz: eu te perdoo. Pode crer que Ele existe, pode crer que Ele é real, porque Ele é o Senhor, Ele é o teu Salvador. Não tem outra opção. Quando ele fala para os discípulos, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Nisso tem vida eterna. A frase mais famosa dele talvez seja: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Disse-lhe Jesus nesse diálogo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em outras palavras, fora de mim não tem caminho, fora de mim não há verdade, fora de mim não tem possibilidade de vida. Alguém que dizia isso, ou era louco, ou era realmente quem ele dizia ser? Qual é a sua escolha? Por quem você escolhe viver? Pelo que você escolhe viver? Quem é o teu Deus? A quem você adora? A quem você se prostra? Quem você busca? Por quem você vive? Eu oro do fundo do meu coração para quem ouvir essa mensagem, quem estiver aqui nesse lugar, saia daqui reafirmando no coração, não só através de evidências, mas muito mais pelo trabalho do Espírito Santo que age em nós aqui, dizendo: Senhor, eu creio, vou continuar crendo e quero ter uma experiência real contigo. Seja você alguém que está caminhando agora para esse caminho, vindo aqui pelos primeiros passos, conhecendo a gente agora, ou alguém que já caminha com a gente há muitos anos, ou é cristão há muitos anos, que você tenha a ousadia de dizer no teu coração, através da fé que o Espírito Santo coloca em você: eu creio em Jesus, Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Você quer fazer essa oração comigo? De abrir o coração para ter mais intimidade com Ele, ou talvez reavivar a tua intimidade com Ele? Você topa fazer essa oração comigo, para esse fim de noite, para uma semana nova, crendo que Ele está ao teu lado, que Ele existe? Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, porque através da tua palavra, e somente da tua palavra, nós temos tanto conhecimento, Pai, tanta evidência, tanta coisa bonita que o Senhor deixou escrito através de homens como nós, para revelar um plano eterno de salvação, uma vida que faz muito sentido perto da finitude dessa terra e dessa história. E a gente que crê e que busca essa loucura da pregação na vida, tua palavra diz que para nós isso tudo é poder de Deus. Para quem não crê, é loucura. Mas eu oro por aqueles que não creem, por aqueles que talvez vão um dia receber de alguma maneira a tua influência e vão ter um processo longo e doloroso para acreditar, através de evidências históricas, de argumentos racionais.
Eu oro porque eu creio, Pai, que Teu trabalho é real e que Teu Espírito trabalha, Ele age. Eu queria pedir para que esses corações recebessem um toque todo especial do Espírito Santo, Senhor, para que cresçam na estrutura de conhecimento verdadeiro, de um relacionamento íntimo e da possibilidade de conhecer a Cristo Jesus como verdade, como caminho e como vida para caminhar, Senhor. Eu oro por aqueles que estão aqui e também creem no Teu nome, creem no nome do Teu Filho Jesus, creem na ressurreição, creem que enquanto a gente ora agora, Ele nos ouve, intercede por nós e muito além disso, Senhor, creem que enquanto a gente ora agora, Ele diz que quando um ou dois estivessem no nome dEle reunidos, Ele estaria no meio de nós. Eu creio que o Senhor está presente nesse lugar. Eu creio que Teu Filho está presente nesse lugar. Eu creio que Teu Espírito está presente nesse lugar. Eu acredito nisso. Eu vivo por essa fé. Eu queria poder responder do fundo do meu coração. Me faz continuar crendo, Senhor, nisso, até a Tua volta. Porque se todas essas promessas que o Senhor fez, o Senhor cumpriu até hoje, me faz crer que o Senhor vai continuar cumprindo Tuas promessas até o final dessa história, Pai. Para isso, enche o coração dessas pessoas que creem de esperança, que saiam daqui convictas de que esse Deus existe, é real, é poderoso e deseja ter intimidade com eles. Que eles vivam uma semana, Pai, que nós vivamos juntos uma semana ao Teu lado, levando em consideração a Tua presença, a Tua companhia e os Teus ensinos. Em nome de Jesus, eu Te agradeço muito, muito pela promessa de Cristo e porque a gente pode falar com Ele e confiar que para mim e para nós que estamos aqui, Ele é caminho, Ele é verdade e Ele é vida eterna para cada um de nós. Louvado seja o Teu nome. Obrigado por isso. Nos acompanha para casa, nos dá uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Semana que vem, vou falar um pouco sobre a Bíblia. Vocês não acham que é bom demais para não ser verdade isso tudo? Deus abençoe vocês. A gente continua essa caminhada. E eu oro para que Cristo seja mais do que real na sua semana. Mais do que real. Não saia sem desejar algo de bom para quem você trouxe, para quem você ama. Abraça essa pessoa e boa pizza de sábado à noite para vocês.